Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Com as notícias que marcaram esse dia e, aliás, todo o zum que está antecedendo o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Por falar em Luiz Inácio Lula da Silva, o desembargador do TRF4 negou o pedido que Lula havia feito para ser ouvido novamente. E claro que, em especial, como ele acha que pode tudo, ele quer ser ouvido neste dia 24. Também entre as notícias que nós vamos tratar hoje, 60 mulheres, uma notícia triste, 60 mulheres foram estupradas no ano de 2017 nos 3 maiores municípios da Serra Gaúcha. Nós vamos falar sobre isso hoje, é certo que vamos falar sobre isso. E também vamos falar sobre a condenação do senhor Eduardo Cunha, do coitadinho, e a decisão do presidente Michel Temer de afastar 2 dos diretores da Caixa Econômica. Porta arrombada, tranca de ferro. Não adianta absolutamente nada. É isso, Vitorino? Será que eles vão chamar agora o GDL para ser vice-presidente de novo? Para consertar? Não sei. Quer dizer, depois desse escândalo todo... Acho que não vai sobrar ninguém. Se o GDL voltar com as malas dele... Não vai ter o resta um. O joguinho aquele resta um. Exatamente. Não vai restar nenhum. Não resta nenhum, mas tem mais um hoje. Chicão Tofani. Chico está de volta. Os teus fãs ontem perguntavam onde está o Chicão, onde está a Jéssica. Viram o rebelato aqui e acharam que alguém tinha caído. Não caiu ninguém. A Jéssica amanhã estará aqui e sentará ao lado entre Rebelato e Gustavo Vitorino. Como é que foram os teus exames? Tudo bem? Foi tudo legal, tudo bem, tranquilo. E agora eu vou lançar uma grife The Best, óculos colorido para a noite, sabe? O nome da grife é The Best. The Best, óculos para a noite, porque na noite acontece o seguinte... A maioria dos caras mais velhos querem ficar mais jovem. E o óculos é uma forma de rejuvenescer, ficar descolado, não mostrar o olhar, porque o olhar na noite é cínico. Ele é cheio de convites, assim, impetuosos. Então tu não olha nos olhos das pessoas da noite, porque não tem sinceridade. Por isso que esse mundo é tão fascinante na noite. Sim, aí vão botar, eu acho bárbaro que ponham óculos, mas aí vão esconder o cinismo? Não, mas a intenção esconde. A intenção só esconde, né? Só esconde. Bonitão, essa aqui. E como diz Lauro Quadros, e a vida sexual, tá tudo certinho? Sempre legal, querido. Um cara que nunca participa. Essa nunca para. Essa não para porque é 24 por 24. Sabe? Viagra não existe e às vezes, para não errar, a diluição. Sabe que é uma dica do Viagra? Ai, tu dilui com um pouquinho d'água e bebe o Viagra. Não inventa isso. Ele vai direto para a corrente sanguínea. Médico, o CRM minuto já está em ponto de bala. Para, que não começa... CRM vai encher o saco com as tuas dicas médicas. Eu não tô Mas há o Viagra de uso contínuo. E faz bem pro coração. De baixa dosagem, de tomar e é como Viagra igual. E é Viagra. Claro, Cialis. Rebelato. É o Cialis, tá. Que é o Tadalafil. Então, Rebelato, tu conhece um médico que é considerado o número 1 do Rio Grande do Sul, que eu tenho o privilégio de ser meu primo, Dr. José Camargo. Ele é o cara que mais conhece o coração. Gênio. Ele foi um dos caras que fez experimentação com Viagra, quem tinha doença do pulmão. Exatamente. O Viagra, ele servia até para quem tinha doença do pulmão. Depois veio que o cara tinha doença do pulmão e, de repente, estava virando o Antônio Bandeiras. Parou. É teu primo, ele é um primo, ele é um primo segundo meu, porque ele é primo irmão do meu cunhado, doutor Santana, que é um cardiologista, que diz que o Viagra também, porque ele é de vasodilatador. As pessoas dizem que morrem pelo Viagra. Não, morrem pela emoção que o Viagra causou quando vê aquela emoção na tua frente. Ninguém morre de emoção, Chico. Aí dá um ataque, não sabe como pegar. Não controla. Chicão, vamos fazer uma figura de linguagem aqui. O Viagra para certos velhinhos é como você botar um turbo num Celta. Mas que barbaridade. Destrói o carro explode. Aquele adágio popular de que na terceira idade ou 2,5 idades é a idade onde o trabalho não dá prazer e o prazer dá muito esse trabalho. É um ditado da noite. Quando saber que o cara tá velho, é que o prazer dá trabalho. Eu tenho que buscar uma gata em Alvorada. Que mão de obra. O trabalho dá prazer. Tem que me acordar às 6, tem reunião na empresa. Aí o cara tá morto.
Esse não existe mais, só para o censo. Ele é 1.544.000 completamente o assunto. Como é que é, Chicão? Ele é do censo. Porto Alegre tem 1.445.000 habitantes. Ele é a fração do 1.000. Ele já está morto. Tá bom. Olha aqui, Magda, se mudar de assunto, vamos aproveitar para falar sobre essa decisão TRF4? Vamos. Pelo seguinte, porque isso já está repercutindo. A decisão saiu hoje, o desembargador Hoje à Gebran, tarde, né? O desembargador Gebran negou a oitiva do Lula. O que acontece? O artigo 196 do Código de Processo Penal permite que a qualquer estágio do processo seja ouvido o réu. É facultado ao juiz de ofício, no caso o desembargador relator, de ofício ouvir o réu. E é facultado ao réu requerer a sua oitiva, só que, nesse caso, é preciso fundamentar. Esses fundamentos se baseiam exatamente em 2 pressupostos. O primeiro deles, nulidade do depoimento ao juiz originário, Ou seja, a nulidade se configura por uma série de questões que podem ser arguídas e que devem ser arguídas nos autos depois do depoimento. Muito bem, isso não aconteceu. E hoje os depoimentos, modernamente, eles são gravados. Não é apenas áudio, é vídeo também. O doutor Gebran certamente viu, assistiu e não viu nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de nulidade que não foi arguída nos autos. Muito bem. Afastada o primeiro pressuposto, o segundo pressuposto é você impedir, tecnicamente, a autodefesa, ou seja, impedir que o réu, quando inquirido, responda completamente uma pergunta. Ou seja, quando eu estou falando aqui, o Chicão, Vitorino chega, blá, 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 blá. Muito bem, isso é interromper um pensamento, interromper a autodefesa, um depoimento. O que acontece? Nesse caso, é passível de se arguir nos autos a oitiva. O doutor Gebran, tecnicamente, assistiu o vídeo e disse, olha, não existe nada que provoque nulidade e o fundamento não é aceito. Por conta disso, ele não aceitou o oitivo do Lula, que a gente sabe, o Lula queria era palanque. Ele quer palanque. Sim, estão incitando as pessoas a vir, ele tem plateia. Ele quer palanque. Então, assim... esse é um indicativo. Aí me perguntaram hoje na Rádio Pampa, mas isso não é indicativo da decisão? Não é indicativo nenhum. TRF4 decide tecnicamente. Outra coisa que foi espalhada hoje na internet, eu fui olhar com calma. 2 dos 3 desembargadores foram nomeados pela Dilma. Não é assim, calma, gente. A presidente, ela assina a solicitação que vai do Tribunal Regional Federal. É uma nomeação. Eu, por exemplo, se a diretora de programação da Rede Pampa disser, Vitorino, a partir de amanhã você vai comentar futebol no Jornal da Pampa. Sim, tudo isso é uma decisão tomada a nível de direção, mas a decisão superior é que vai dizer, não, o Vitorino pode ir, ou o Vitorino não pode ir, ou o Vitorino sai da empresa, ou não sai da empresa. Existem escalões. O presidente assina, durante o ano, dezenas de nomeações para tribunais federais. Então, eu prefiro dizer que foi no período da dona Dilma Rousseff que 2 dos 3 desembargadores que vão julgar o Lula foram promovidos por mérito. Dias Toffoli, exceção à regra? Não, aí é diferente. O STF, a nomeação é diferente, é uma indicação política. Essa sim, essa é complicada, é política. Mas nos tribunais regionais federais é ascensão pela carreira, né? Pela carreira, meritocracia. Então, no assunto Lula, que cara de pau da Gleisi Hoffmann. Pois é, eu quero saber o que ela fez hoje que eu perdi. Depois do presidente do TRF4 ter ido a Brasília, e a presidente do STF ter se solidarizado, porque alguns desembargadores receberam até mesmo ameaça. Sim, sem dúvida. Mesmo depois de tudo isso, ela falou para um site que se prenderem Lula vai ter que matar a gente. Isso não é a primeira vez que ela diz. Vai ter que matar essa senhora não está presa porque... Não é a primeira vez que ela diz isso, né? Essa senhora não está presa, essa senhora é incendiária, completamente desequilibrada. Comportamento é esse. Essa senhora é desequilibrada. As coisas que ela diz no encontro da Unasul lá, ela falou coisas inacreditáveis. Ela fala mal do Brasil, ela sai do Brasil falando mal do Brasil.
Essa senhora, Vai embora, presidente então. de um partido político... Vai embora. Sabe? Essa senhora tem que tomar um freio. Eu acho que o freio é a justiça. Tanto que ela não vai se candidatar a senadora, porque ela sabe que ela não se elege de novo. acho que não. Ela vai Federal. Não, ela vai se candidatar a deputada federal, porque ela tem que ficar escondida debaixo da mesa do STF, né? Porque imagina, se ela não tiver cargo eletivo, ela vem para a primeira instância. Quem vai julgar ela? Quem vai julgar ela em Curitiba? Aquele que é temido Sérgio Moro. por todos. Sérgio Moro. Certo. Mário Barcelos, o que tu acha sobre isso tudo? Qual foi teu sentimento? Que tu conversa com as pessoas, vê as pessoas... Converso com muitas pessoas na rua. Depois eu tenho uma bomba aqui para largar no programa, lançar no programa. Eu acho o seguinte, que isso tudo é fumaça, tudo é porcaria, tudo é chinelagem, né? O que vem de chinelagem por aí? Essas pessoas... Chicão 2, o Chicão 2. Essa Gleisi Hoffmann, ela passa chinelagem. Porque o que ela está fazendo, dizer isso, precisa matar a gente, ela tinha que sair algemada e mostrada na televisão do mundo inteiro, porque o que ela está fazendo é totalmente contra a lei. Uma pessoa que, como ela, tem formação jurídica, incorrer num ilícito como esse, ela tinha que ser penalizada. Se é um analfabetão, camarada que não tem conhecimento de leis, ainda, o cara não sabe, mas ela sabe. Deveria agregar uma pena maior a esse tipo de comportamento. Essa senhora Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, infelizmente o PT coloca como presidente esse tipo de pessoas no momento em que o partido precisa se recuperar, precisa ganhar pelo menos uma nova imagem, se é que pode ter uma nova imagem nesse momento. Então essa senhora comete esse erro crasso de jogar a população. Eu quero lembrar ela que foi feita esse final de semana aqui na Redenção, ali no Parque Farroupilha, uma espécie de um convescote, se é que eu posso usar esse nome. Como é que é? Convescote. Não, mas o que aconteceu? Aconteceu. Sim. Das pessoas que iam apoiar o Lula. Foram 30 pessoas. 40 pessoas. Mas foi privê, tu não sabe que foi privê. Sim, privê para ele. Foram 500. Mentira, não foi 500 pessoas. Nada contra, existe gente boa em todos os partidos, existe muita gente ruim em todos os partidos também. Então, porque... Não, eu conheço muita gente que foi do PT e hoje se converteu. Tá? Não é mais do partido, porque viu que as coisas estão erradas. O caminho proposto inicialmente pelo partido era e hoje o caminho é totalmente errado. Tem pessoas do partido que se afastaram. Com certeza. Não, tem pessoas da bancada que votaram nele. Eu sei. E tem pessoas que saíram da vida pública por causa do PT. Então, eu quero dizer para vocês, tenham tranquilidade que dia 24 não vai dar nada disso. Outra coisa, ameaçar magistrado. Que país é esse em que se ameaça o magistrado, em que a justiça se sente cerceada? Vamos cercar o prédio. Mas que é isso? Não vai ter expediente. Isso é verdade. Não vai ter expediente nem no TRF, nem ali ao redor. Deveria ter expediente. Então, isso é uma ameaça, não é uma ameaça velada, é uma ameaça frontal contra a população do estado do Rio Grande do Sul e contra o Tribunal Regional Federal. Eu quero dizer a vocês que eu transmito aqui todo o meu repúdio para esse tipo de situação. Ele pode ser absolvido, pode ser condenado, mas como bem disse o Vitorino, ele quer palco, ele quer luz, ele quer holofote, ele quer a Casa Branca, né, para aparecer, e por isso que ele está em primeiro lugar na pesquisa. Não tenho dúvidas, por ser o nome dele o mais citado, que eu não dei o nome dele até agora, o mais citado, ele aparece em primeiro lugar. Esta é a teoria de muitos dos nossos telespectadores que dizem assim, parem de falar nele, porque vocês é que fazem as pessoas falarem e se lembrarem dele. Aqui do Rio Grande do Sul. Claro, revelar. Eu não tenho essa leitura tão otimista que tem o Marne, de que nada vai acontecer no dia 24 eu também de janeiro. Não tenho, assim. Eu estou com muito medo de que algo possa acontecer. Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Porque os petralhas, o PT, está incitando a guerra civil. Sim. Não é? Frontalmente. Frontalmente, hoje eu assinei uma petição, como me foi mandada de Coimbra, como ex-acadêmico da Universidade de Coimbra, onde o Lula teve o título de honoris causa. Então, os acadêmicos, os coimbrões, como chamamos, estão assinando petições. Na Sala dos Capelos. Na Sala dos Capelos, ele recebeu o título honoris causa, e eu sugeri que fosse dado a ele um prêmio criado pela Academia Sueca. Horroris causa. Horroris causa. Muito boa essa. No mínimo, humores causa muito para boa Gleisi. essa.
Hoffman, Ah, humores. também. Mas, Alguns professores universitários, alguns deles demitidos das faculdades aqui no Rio Grande do Sul, estão promovendo no Facebook um movimento chamado Ocupa Porto Alegre para o dia 24. E aí uma professora aqui, eu não sei se eu posso citar o nome dela, porque ela mas se tu tá na dúvida, não cita. como ela é telespectadora do programa, de não repente cita. pode ser algum colega, ela ficar numa situação embaraçosa. Mas ela diz, olha, engraçado, depois, ela acabou de dizer pode. Então, ela diz, depois essa gente reclama quando é demitido. Né? A gente já está com o ensino público superior, aliás, o ensino público totalmente doutrinado. Totalmente doutrinado. O ensino público superior, hoje, para você acessar projetos de pesquisa, para você ser promovido, para você ascender dentro do ensino público, hoje você tem que ser de esquerda, ter esse discurso boboca. Eu acho que nós sempre precisamos passar um filtro rigoroso nas universidades brasileiras, porque, olha aqui, eu vou repetir o que eu vou dizer. Eu vou repetir o que eu já disse, perdão. A academia brasileira é medíocre. Medíocre. O Rebelato tem formação no exterior, o Marne Barcelos morou no exterior, eu morei no exterior, a gente conhece a formação de outros países, basta ver, por exemplo, os núcleos de pesquisa, os desenvolvimentos. Aí você, o fulano, um brasileiro desenvolveu uma vacina, aonde? Não, ele foi na Unicamp, mas ele está hoje na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Os caras pegaram ele aqui, levaram para ele fazer pesquisa lá, desenvolver. Então, a academia brasileira é medíocre. Medíocre em termos de pesquisa, de desenvolvimento, mas é maravilhosa em termos de salários. Porque você sabia, Marne Barcelos, que o Brasil é o segundo país das Américas em investimento proporcional em educação? Então, sabe aquela teclinha que se bate? Falta investimento. Não falta investimento. Tem investimento e vai muito dinheiro para a educação. É que nós gastamos mal. Mal dinheiro. Gastamos mal, muito mal. Gastamos. As universidades públicas hoje estão todas doutrinadas, na sua grande maioria. O que se tem hoje é um ensino básico muito fraco. O aluno sai despreparado. E aí, dia desses, eu estava reclamando aqui. Eu sou contra cotas. A cota, para mim, é só social. Eu acho que a universidade pública, a escola pública é feita para pobre. Mas aí criaram cota para negro, daqui a pouco vão criar cota para amarelo, para azul, para verde, enfim, a indústria da cota. Mas a gente vai na Faculdade de Medicina da URGS e encontra no estacionamento Audi, BMW, isso é grave. Mercedes. Ou seja, quem não precisa é que está fazendo a faculdade de graça. Isso que a gente é contra, né? Vai na faculdade de Direito, vai no estacionamento. Por quê? Porque são pessoas que chegam mais bem preparadas no vestibular. É isso que nós temos que consertar. É isso que nós temos que mudar. Não é criar cotas. Eu acho que a faculdade... Tu é a favor ou contra cotas, Rebelato? Eu sou contra cotas, sou a favor da meritocracia. Porém, eu acho que há que reparar um erro histórico. O que é? O escravagismo. Também. A escravatura. Só. Mário, tu também concorda? Mas não com cotas, de outra forma. Sim. Não é? Dando as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades, algum bônus, algo que não foi inventado. Não é? Porque eu acho que há que fazer justiça histórica. E se a justiça não for histórica, será histérica. Olha aqui, boa noite, Magda. Eu sei, pois acompanho este programa há muito tempo, sei que a bancada é antipetista. Não é, mas enfim, tu é anti, né? Da direita, de governos brutal, governo que não respeita direito humano, porque direito humano é uma palhaçada que fazem contra mim e não a favor do bandido. Quero militar. E o meu ídolo é sempre Tenente Antão Schwarzbach, o chefe do DOI-CODE na época da ditadura, junto com o Carlos Alberto Ustra. Esses são os grandes brasileiros que eu admiro. Esses que estão aí é mandrake. O Brasil precisa de um choque para nós crescer, que nem foi assim a Revolução Francesa, a Revolução Iraniana. Senão nós vamos ficar com os Alckmin, de Aécio, de bababá e blá, 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 blá. É isso que eu sou. Bom, eu sei, pois acompanho esse programa há muito tempo, sei que a bancada é antipetista, mas não escondam a informação de que uma juíza de Brasília confirmou que o triplex não pertence ao Lula.
Pois o programa é sério e tem que ter compromisso com a verdade. Abraços, Carlos Pauleto. Que juiz é essa? Não sei, Carlos Pauleto nos Não, diz. peraí. Qual é essa história? Peraí. É uma história É complicada. o Carlos Pauleto. É o seguinte, não, a juíza não reconheceu. A juíza determinou a penhora. É o seguinte, a OAS está sendo executada e nesse processo de execução consta a documentação do apartamento, aliás, do prédio todo, de vários apartamentos que pertencem à OAS. A juíza mandou penhorar o imóvel, porque o imóvel, no registro do cartório de imóveis lá, ainda está em nome da OAS. Ah, tá. Então a juíza disse, olha, ela deixou bem claro, não, sem fazer juízo de valor. Prédio, falou ela sobre o prédio. Não, é o apartamento. O coisa próprio mais- apartamento não está no nome dele. É. O apartamento está A no juíza- nome da OAS, Da mas OAS. isso não quer dizer que não pertença a ele de outras formas. a juíza determinou a penhora. A juíza não disse que o apartamento não é do Lula. Ah, então ela é como disse se que o registro de imóveis está em nome da OAS e que, portanto, por ser propriedade da OAS, fica penhorado. Ponto. Ok. Parou aí. Agora, não deixa de ser um argumento de defesa para o Lula, isso. Tecnicamente é um argumento de defesa. Só que tem uma coisa, uma juíza civil de primeira instância e um grupo de desembargadores federais, eu acho que a diferença... A diferença é grande. Aqui no WhatsApp. Boa noite, concordo com o Vitorino. A academia brasileira, em sua ampla maioria, é medíocre. Nenhuma universidade nacional consta das 300 melhores do mundo, diz o Carlos Flávio de Santa Maria. A nossa telespectadora Marli Pires, boa noite, Carla, e todos da bancada maravilhosa. Com relação ao dia 24, o que eles estão fazendo é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Deve ser tratado como crime de segurança nacional. Abraços, Marli Pires. E, por fim, concordo em número, gênero e grau com Chicão Tofani. O Brasil precisa de um choque. Olha aqui, ó. Momento... Só uma informação em cima disso que a Carla falou, o delegado Segovia, diretor da Polícia Federal, já informou que as gravações e vídeos de internet estão sendo selecionados, estão investigando, estão identificando. Essas pessoas vão ser chamadas, intimadas pelos delegados federais para depor sobre aquilo que estão... Desde antes de ontem. Estão brincando. Aquele desdentado lá do Mato Grosso, lá, aquele que fala assim do vídeo dele, você já colocou? Eu não sei, eu não conheço. Não, eu mandei para você. Tem um dentinho. Os dentes dele são bonitos, todos três. Mas assim, ele está... aquele é um que já foi identificado. E o PCdoB, por exemplo, eu tenho uma notícia de ontem, só essa notícia, deve ter outras, o PCdoB suspendeu durante 120 dias um integrante do partido por estar fazendo isso pela internet, incitando as pessoas a fazerem confusão. Já que nós fizemos um momento três dentes aqui, ontem, por respeito à estreia do Dr. Rebelato no programa, ficamos bem quietinhos e não comentamos nada sobre a camisa do Dr. Rebelato. Presta atenção. Tá. Como hoje ele já é da casa, vamos falar. Começou a corneta. Hoje, ela é igualzinha do Gustavo Vitorino e ninguém mexeu... Não é essa que vocês estão usando. É uma outra camisa que tu tem, que eles dizem que é igualzinha à tua. E ninguém mexeu com ele, nem falou que a camisa dele é parecida com uma toalha de piquenique. KKK, que está com uma camisa xadrez. Só brincam e mexem quando é o bebê. É nenê, Sueli, não é bebê, é nenê. Grande abraço. O Rebelato é Rebê? Rebê, é o nenê e o rebê. Vai dar aquela dupla agora. Nenê e rebê. A dupla sertaneja. O Rebê e o Nenê. Olha aqui, ó. Só brincam e mexem quando é o nenê. Grande abraço para todos, sempre na audiência. O canal 20, o casal 20, Oscar Johnson e Sueli Shows. Eu achei muito legal e ela está mandando muitos para que eu fale, né? Deixa eu ver aqui. O John ou Camilo, Gustavo Vitorino. Gostaria de perguntar ao doutor Vitorino. Lula está sendo acusado de ser o dono do triplex do Guarujá. Se for condenado, ele pode tomar posse do apartamento? Como faria se mesmo foi penhorado pela Justiça de Brasília a pedido de um credor da OAS? Já acabamos de falar, Dilon. É que as pessoas não estão entendendo. Parei, outra coisa. Lindíssimo colar, senhorita Magda. Muito obrigada. Avisa o Zé Colmeia que a camisa dele me deixa tonto com essas listras. Não é Zé Colmeia, é Pu. É puff, não. É Pu. Pu. Só explicar uma coisa. Não existe nenhuma relação entre a propriedade do imóvel, propriamente dita, com a condenação do Lula. É preciso ler a sentença do juiz Sérgio Moro para entender
Existe um mecanismo corrupto que desemboca no triplex, mas que envolve uma série de pessoas, testemunhas, um esquema de corrupção. Quer ver uma coisa? Se eu mandar pelo correio para o seu Marne Barcelos um pacote de 1 quilo de cocaína, essa cocaína for apreendida no meio do caminho e eu identificado como remetente, claro que eu vou responder. O seu Marne Barcelos não tocou na cocaína, não chegou perto, eu apenas mandei para ele. Ele é ou não culpado? Vai responder. É isso que está acontecendo. Dona Magda, eu tenho Fala. uma notícia Por favor, que Mário hoje Barcelos. fiquei totalmente exasperado pela manhã, na Rádio Pampa, e eu estou em delírio. Duas plataformas, a P59 e a P60, que custaram 360 milhões de dólares, foram vendidos para uma empresa chamada Rowan Companies por 38,5 milhões de dólares. As plataformas foram pagas pela Petrobras 360 milhões de dólares e foram vendidas por 38,5 milhões de dólares. Isto fere qualquer pessoa que tenha os mais comezinhos princípios de honestidade e dignidade. Eu quero lembrar a vocês, está aqui, a Dilma, que esteve no lançamento da P59 na Bahia, ela fez um discurso de não sei quantos minutos, sem nunca terminar uma frase, né? Porque o hábito dela não termina nenhuma frase. Ela elogiou Às vezes nem começa. o Sérgio Gabrielli, dizendo que ele era o maior gestor da história da Petrobras. E também elogiou o Renato Duque, que foi condenado a 15 anos. Ela elogiou, ela fez esses elogios. E agora eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, você que nos assiste todos os dias, quem é que está na cadeia? Sérgio Gabrielli está na cadeia? Quem é que vai pagar esses milhões de dólares? Como o senhor Pedro Parente, que tem que explicar agora os 2,95 bilhões de dólares que vão ser dados para os acionistas dos Estados Unidos. Tem que explicar, ele está explicando hoje lá. Não sei como é que acabou essa reunião, quantos dias ele vai ocupar. Ele vai explicar. Não é possível que esse país seja espoliado dessa forma como nós estamos vendo. Não é possível que continue esse país, nós todos, a viver sob a égide desses vagabundos que tomaram conta do país. Não é possível isso. Quem é que pode aguentar isso aí? As pessoas estão passando fome na rua. Porto Alegre virou caos, o estado do Rio Grande do Sul virou caos, a Petrobras, a maior empresa desse país, o orgulho desse país. Eu me lembro, tinha um amigo meu, passou no concurso, foi trabalhar na Petrobras, ele ligou para mim, poxa, tô na Petrobras, ninguém pode comigo. As pessoas tinham orgulho de trabalhar na Petrobras. E hoje as pessoas ficam com vergonha disso aí. Amiguinho. Olha aqui, meu irmão, eu só vou dizer uma coisa. Meu irmão, telespectador desse programa, minha irmã telespectadora, nós temos que mudar isso. E o único momento que nós podemos mudar isso é agora, na eleição deste ano. Você tem esse poder, não ponha fora esse poder. Só vai falar sobre esse assunto também? Quero bem. Não, dá. Não, tu falaste Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade medieval, que nem é alegre. É uma cloaca. É Porto Triste. Isso é verdade. Escorpiões a granel no centro. Em doses industriais em Porto Alegre. E Porto são os Triste. escorpiões amarelos. Exatamente. Que gostam de baratas, né? Exatamente. Que se alimentam de baratas. Da Idade Média. É muito perigoso. Tem que procurar imediatamente a emergência. É mortal. E avisar onde tu enxergares, que é para eles se reproduzem sozinhos, não tem macho e fêmea. E eles andam em galho de árvore alto. Não tem macho e fêmea. Não vão entrar no teu apartamento. Porque aquele galho que está entrando no meu prédio lá, continua. É só periquita. Eles gostam de periquita? Para, não inventa periquita. Então eu me sinto. Será que periquita come escorpião? Parou. Eu me sinto na Idade Média, sinceramente. Estou vivendo numa cidade chamada Porto Alegre, que não tem porto e nem é alegre. É Porto Triste. Segundo, uma cidade que tem escorpiões letais amarelos. Fosse vermelhos ou azuis... Não, mas é que esses amarelos são horríveis. São terríveis, são letais. Terceiro, uma cidade ameaçada de ser incendiada. É verdade. Daqui a 10 dias. É verdade. Daqui a uma semana. Então, assim, qual é a diferença da Idade Média? Não se pode sair à noite. É verdade, tens toda a razão. A comparação está bem feita. Olha, tá terrível.
eu estou em luto permanente por pessoas que vão embora. Sim. Perdi quase a metade do meu consultório, confesso aqui, no ano passado, Magda Beatriz, que foi embora. E eu mandei embora. Eu mandei muita gente embora. Eu esvaziei o meu consultório. Sim. Não te trates comigo. O teu tratamento é uma passagem e o aeroporto ou até o ônibus para o Uruguai. Tivesse dignidade. Muita gente foi para o Uruguai. Tenho ex-pacientes, assim, em doses também industriais, um monte de gente que está morando em Montevidéu ou em Punta. Tem muita gente. Então, eu mandei embora mais da metade do meu consultório e hoje trabalho 30%. Porque é a coisa melhor para eles. Do que trabalhava. E eu agradeço o reconhecimento do Marne, porque disse, olha, eu tenho que ser honesto contigo. O teu tratamento não é análise, é síntese. Junta, sintetiza os pedaços da tua cidadania, da tua vida e vai embora desse país. É terrível, eu não quero mandar a cidadania embora. Não quero aqui ser um propalador, um propagandista de que as pessoas façam o êxodo, não, pátrio, não. As pessoas têm que lutar pelo país. Mas tem gente que já não tem tempo para lutar pelo país. Pessoas aposentadas como eu, Marne Barcelos. Eu também. Eu sinceramente, eu penso, eu não tenho mais tempo, nem energia vital, não é? Ergum vitae para lutar pelo país, porque eu já estou bastante velho para isso. Não, acho que não. Acho que não tem 68 idade. anos. Mas não tem idade para lutar pelo país. Não. Outra coisa, eu tenho mais do seu jeito, tem que 10 ou 15 anos de vida útil. Depois é vida inútil. Vegetativa. Só Alzheimer. Só observando eu Parkinson. Padre Chagas. Porque ele vai ser o meu voyeur. Agora, o Revelato falou no escorpião amarelo, e também tem o caso agora que está o surto de febre amarela. Em especial no estado de São Paulo, que agora a Organização Mundial de Saúde determinou que toda a região, todo o estado de São Paulo fica sob alerta de febre amarela. Eu tenho algumas dúvidas com relação à vacina, porque o nosso secretário de saúde disse que apenas uma dose vale. Tem outras pessoas dizendo que tem que ter o reforço da vacina da dose da febre amarela. Algumas pessoas dizem que tem que ser renovada, outras pessoas dizem que a vacina está valendo aquela que foi tomada 15, 20 anos atrás. Eu fiz mais de 10 anos já. Exatamente. E outros dizem que se foi há 10 anos, teria que reforçar. Então, Exato, assim, as pessoas estão perdidas. Outra coisa, com relação à viagem. Quem vai para São Paulo, viajar para São Paulo, tem que tomar a vacina da febre amarela. Senão, talvez até não embarque. Né? Exatamente. Isso foi bem alerta. Quem vai viajar é obrigado a fazer E aí a minha dúvida, quem vai viajar e tem que fazer uma conexão em São Paulo e depois vai seguir viagem, também tem que tomar? Tem que tomar. A vacina, mesmo parando no aeroporto? Não importa. Saiu daqui, e olha aqui, ó. E olha por que também a preocupação. Na Holanda, eles estão com o primeiro caso de febre amarela que foi contraída aqui no Brasil. E as autoridades temem que a doença volte a se urbanizar no Brasil devido à infestação do Aedes aegypti. A Holanda confirmou esse caso, é um holandês de 46 anos, que voltou ao país no dia 8 desse mês de janeiro, após uma viagem de 21 dias. Ele esteve em Mairiporã, que é uma das cidades de São Paulo com mortes pela doença. Segundo informações, enfim, o homem já se recuperou. Mas está no calendário vacinal da criança? O calendário, a febre... Não, é extra. Não, a febre amarela, por exemplo, por que eu me vacinei contra a febre amarela há 10 anos atrás? Porque tinha um surto no interior do estado, do nosso estado. Eu estava assessorando o Marcão, o presidente do Tribunal de Justiça, e eu tinha que viajar para um desses lugares. Então, eu fui obrigada porque o tribunal me obrigou a fazer, né? Mas não tem
indicação, porque é uma vacina chata, é uma vacina cara, né? E é como só tem no público, né? Na rede pública, ela não tem por que tu fazer uma vacina dessa sem necessidade. Assim, vou fazer para me prevenir. Sim. Não tem. Só faz quando tu precisa, porque é exigido para tu entrar Dona no país Magda, e tal. Fala, querido. Eu vou dar um drops agora, que não tem nada a ver com aquilo, mas tem a ver com o lado fashion nosso do dia a dia e com um comunicador, meu querido amigo, o nobre advogado Vitorino. O Theo Alves é um amigo meu de muitos anos, de Campo Bom, e ele é um cabeleireiro que ele inventou o Hair Stylist. Ele cria estilos de cabelo para cada cliente fora do salão dele. É uma espécie de personal de cabelo. E ensina outros cabeleireiros... Personal hair. Personal hair. Personal E o Theo ensina outros cabeleireiros a fazer o atalho. Como cortar um cabelo legal de alguém. Eu vou mandar o telefone dele, porque é um cara muito legal, um batalhador. É o 998717070. E agora eu vou falar do colega. Ele diz assim, Chicão, diz pro Vitorino ficar mais legal, que o Vitorino é um cara transado, legal. Agora o Vitorino vai dizer que o Theo tá louco, deixar costeleta. Por quê? A Suíça costeleta, que muita gente diz que está na moda, que está fora de moda, voltou na moda muito. E bigode também, exatamente. Aquele do Salvador Dalí. Isso aí, na Espanha, o Joaquim Cortez, que é o super bailarino, deve conhecer de nome, que é uma estrela lá, jogadores do Real Madrid, que nem Sérgio Ramos, usam costeleta para ele. Por que costeleta? Deixa o rosto mais magro e define. Aí o Vitorino vai deixar de ser o Zé Colmeia, vai ficar o Zé Costeleiras. O Zé Costeleta. Ficaria legal, porque o Vitorino tem o cabelo para trás, estilo Gardelon, argentino, com gumex, uma brilhantina, e uma costeleta. Uma camisa justinha. Então eu vou fazer um anúncio aqui. Nesse inverno, eu estarei de barba. É. Eu quero... Tem que cuidar muito da barba. Eu posso felicitar... E gasta dinheiro, porque agora é a última moda lava. Os barbeiros modernos. Não, vocês não ficam inventando coisa. Lava 3 vezes ao dia. A barba tem que ser Vem aqui aparada. com barba mal feita, que não apara, fica com aquela coisa de relaxado, não vem. Não. A minha barba é... É isso que a Carla tá dizendo. Tem que aparar cuidar da barba. Não, como ficar aparando? Não, tem dois estilos de barba. Tu quer a barba do Bundinha? O que é isso? É o carinha aquele, é todo iluminado. Aquela barba, não. A barba legal é a barba meia rala por fazer. Essa é a barba do Charlie. É a barba do Charlie. 2 dias sem fazer a barba. Eu não quero nem a barba porquinha, nem a barba bundinha. Eu quero uma barba legal, barba consistente. Barbão. Papai Noel. Tu não quer a barba de médico? Serão tentativas de recuperar o fio do bigode? A honradez? Pode. Tentativa? Não, a honradez não. Talvez a sensação que um fio de bigode pode causar. Não, mas é isso. Olha, eu quero te felicitar e eu tenho inveja, no bom e no ótimo sentidos, do Chicão Tofani. A tua honestidade e a tua coragem de dizeres coisas que eu não tenho coragem de dizer. Por exemplo, cachorro comedor de ovelha só matando. É perdigueiro, não tem jeito. Eu, às vezes, quero matar certos políticos. Então, assim, o politicamente correto é o hipocritamente incorreto. Exatamente. E tu não és hipócrita. De hipótese alguma, digo a real. E eu muitas vezes penso como tu. Eu quero matar os canalhas que destruíram esta pátria. Quantos anos tu tá, Rebelato? 68, dia 68. O 1º de segundo janeiro. Dudu Alvarez está com 71, tu tá na reta oposta aos boxes na Fórmula 1. Agora tem uma curva e daí tu vai ver a bandeirada. Quando chega a 70, 71. Depois de 76, tu pode fazer tudo. Tu pode cheirar, fazer roupa, pegar 4 mulheres. Vai pegar o que já é um ancião, faz um financiamento, compra uma Ferrari, não vai pagar. Não vai todo esse pagar. rolo. Mas eles não dão financiamento para quem tem mais de 60. Dependendo, eles não dão financiamento. Só que não avisaram isso pro Chicão. Não, mas é que eu tenho 60, querido. Eu tô na terceira idade, eu comecei. Claro, e o pior, e uma coisa terrível é ser aposentado, não é? Aposentado. A própria palavra, há 20 anos eu digo com o termo aposentado. Que é aposentado. Que é um escândalo, é alguém que está no aposento
Aposentado, está no aposento, está no quarto fechado, absoluto, impotente, E totalmente. totalmente lelé ou com Nem a mão Alzheimer, funciona ou mais, Parkinson, nem a mão. não é? Esperando a morte chegar. Exatamente, com o a aposentado. boca não escancarada, cheia sem dentes. Se alguns dentes houvesse. Pior é que a Então, assim, interpretação o da termo palavra em aposentado... Portugal é laureado. É laureado. Estar na É que o reserva. Brasil não respeita laureado. as pessoas E mais idade. no mundo hispânico é rubilado. Rubilado. Por né, que, Maria? que no Brasil é aposentado? Essa palavra é horrível. Nós temos coisas É ridículas. claustrofóbica essa palavra. Claro. Então, assim, eu tenho vergonha, eu me sinto castrado e impotente sob todos os títulos. Todos os aspectos também. Totalmente impotente sob todos os títulos, quando tem que dizer, eu sou aposentado. Imagina tu chega Estou uma num mulher, aposento. querida, Tu tô é aqui, aposentado? quem é? Tô Quem é que aposentado. tá aqui? É o revelado da televisão, aquele que é aposentado, castrado e impotente. Exato. A mina não vai sair. Agora o Marcelo Quem Castro tá mandou... falando com mina? Mina é uma palavra chata. Não, mas eu não tô dizendo a mina. Agora, o Marcelo Castro mandou agora pro WhatsApp, não é isso que eu mostrei pra cara, muito legal, sobre assédio sexual. Ele mostrou um cara com uma Ferrari, não é assédio sexual, é cantada. Um cara com chevette é assédio sexual. É cadeia. Não. Com chevette é estupro. É estupro, Olha que Só o nosso programa fala isso aí. É estupro direto. Não, tem o estupro e tem o estrupo. Né? O estrupo com R é terrível, é pior. Porque aí entra outras coisas. Né? Qual é essa das coisas que entra? Vitorino, Assim como frouxo e floxo. eu descobri qual é a barba. Floxo é totalmente desberbelhado. Não, e é ruim do português também. Fala lá. Eu queria só mandar um abraço e render minha homenagem ao Coronel Mendes, que assume no dia 5 de fevereiro a presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Onde lá estarei. Ele me Coronel convidou Mendes, também. instalaremos, né? E eu lá Instalaremos. estarei. Ele disse que se eu não for, ele vai mandar o boy me buscar. Coronel o boy Mendes, Boy. Coronel Mendes, presidente, vice-presidente é o Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues, também conhecido, vice-presidente agora do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, e o doutor Amilcar Fagundes Freitas Macedo é o novo corregedor-geral. Então, a nova direção, novo comando do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Nosso abraço. Vou fazer o possível, Coronel Mendes, para estar lá. Mas, olha, se a pessoa que merece o título e o cargo é o senhor. Mas eu vou insistir aqui, o senhor faz uma falta. Eu continuo votando nele para voltar às ruas da cidade. Faz uma falta, Coronel, porque olha como estão precisando baixar o cacete nessa rapaziada aí. Carla, os querida. abusadinhos. Vitorino, descobri qual é a barba do Vitorino. É a barba de lenhador. Isso. A barba, aquela barba bem violenta. grande, de lenhador. Isso, aqui, ó, e já aí recebi. tem uma pesquisa que eu lembrei, mas que a gente já tem- trouxe há muito Mas tem que tempo. colocar a cor da cueca também. Não. Parou de bolinha. Depois a gente fala da cueca. Deixa a Carla, deixem a Carla falar. Só para o Vitorino, Fica o então, cara se que vai tá fraudando, usar... vou lavar minhas cuecas lá. Depois Vamos falar mais Nada, sobre... querido. Ô, Eu é Vitorino. contato direto, é online. Chicão Tofani, tu tá super bem de saúde. É. Tá ótimo. É que isso aqui que tem a Deixem ver... a Carla Krieger concluir, gente. Tá difícil. Tem até a ver com cueca também, agora, da segunda parte viu? da... Fala de Ó, cueca. presta atenção. A barba foi já feita uma pesquisa, um estudo, a gente já falou sobre isso aqui no programa, é tão sujo como o vaso sanitário. Viu? Caso não seja limpa. Ela tem mais coliformes fecais do que o próprio vaso A sanitário. mulher vai pra cama com Então, assim, ó, coliforme. queres ter barba, entrar na moda, barba de lenhador, fica ótimo, maravilhoso, vai fazer o maior sucesso. No Vai dar filme, uma Hollywood. lavadinha, Deixa eu contar uma senão não coisinha vai Tem pra que você. lavar com Paulo. escovinha. Não é a primeira vez que eu deixo barba. A barba exige que você a lave de 3 a 4 vezes por dia. Ah, é Sabonete. super. É. Sabonete ou shampoo. Shampoo ou sabonete. De 3 a 4 vezes Óleo por de dia amêndoa você é melhor. lava bem o rosto, lava, encharca, passa shampoo ou sabonete, lava, porque E fica tem que gorduroso confiar a barba. embaixo. Confiar. É por isso que fica coliformes fecais, escorpião amarelo. depende de tudo você, isso onde é mete a coisa cara que eu não também. gosto. Tudo vai pra cama com a mulher, que horror. Eu não quero mais ser Pra ter mulher. coliformes fecais na Não, barba, posso ficar na você sua mete a mão, cara também. Mas não é, querido, é que assim, Ou a ó, mão, o que que- né, meu o que amigo? que é, e a mão tem que estar sempre bem limpa, porque tá toda hora passando. Ah, é verdade. E tem uma outra... A mão é um condutor, é um... Acabou o assunto. Acabou o assunto.
Marne Barcelos, vamos botar um pouco de moral nessa conversa. Fala do Nietzsche agora. Parou! Proibido de falar de Era moral. bem sujo Eu aquele não vou Nietzsche. falar do Nietzsche, mas vou falar de Shakespeare. William Shakespeare. A obra-prima de William Shakespeare, Hamlet. É a história de um jovem que tem o pai assassinado. E nessa história, uma história muito, muito profunda, o Shakespeare era muito espiritualista. Para quem não sabe, foi ele que disse que entre o céu e a terra, muita coisa que a nossa vã filosofia não explica. Mas aí tem uma frase nesse livro que se aplica à estrutura brasileira. A história se passa na Dinamarca naquela época. Então ele diz assim: há algo de podre no reino da Dinamarca. Há algo de podre no reino da Dinamarca. E eu faço uma pergunta para vocês. Aqui no Brasil tem muita coisa podre, porque não é possível, né? Tudo aqui, a gente entra nesses momentos de brincadeira aqui, porque não dá. Se começar a falar só coisa séria aqui, eu vou usar um lenço, vou começar a chorar. Eu tenho que chorar de rir com essas brincadeiras aqui. Então, a grande realidade do nosso país, o nosso doutor Rebelato, Rebê para os íntimos, ele disse que obrigado a mandar os seus clientes, né? Seus clientes embora para outro país, porque ele via que aqui não tinha condição, que o problema da pessoa era a estrutura social do país, a estrutura total do nosso país. Vai morar em Montevidéu, que é um belíssimo lugar, as leis são diferentes lá. Até Ribeira ali já é bem melhor que aqui. Mas eu acho, sinceramente, meu caro Rebelato, que nós temos que lutar por esse país. Nós temos que... Eu sei, você está cansado. Eu estou mais provecto que o amigo. Estou mais provecto. Convectra. Convectra. Pode ser com Toyota, pode ser com Fuca, pode ser com... Vai de Vectra. Eu vou dizer uma coisa. Aí é assédio sexual. Temos que lutar, temos que bater o pé. Nós não podemos entregar para os bandidos o país. E nós temos que fazer isso dentro do processo democrático. É esta a minha opinião. Né? Marne Barcelos, eu acho que depois dessa tua fala, eu já sei a resposta que vais dar para o nosso telespectador Luiz Carlos Veiga, que pergunta o seguinte: você poderia perguntar ao nosso eterno Marne qual o salmo que ele leu hoje? Desde já, meu abraço a todos e um especial abraço ao Paulo. Luiz de São Leopoldo, que mandou. Eu leio sempre o mesmo salmo. E qual é o salmo que tu lês? Você sabe que eu faço um esforço para não lembrar? O número? Não, porque todo dia eu quero renová-lo. Então, como eu consigo desligar determinadas coisas da minha cabeça... Eu não entendi, desculpa a minha ignorância. Não, eu consigo desligar determinadas coisas, porque eu me renovo a cada dia, toda manhã, quando eu leio o mesmo salmo, o mesmo salmo que eu trouxe de Portugal. Os portugueses são muito religiosos e usam muito a Bíblia. Então, é um salmo que diz o seguinte, né? Ele te salvará. Ele te salvará. Deus, na explicação, ele vai salvá-lo. Ele vai te mostrar o caminho. Eu te guiarei no teu caminho. E é isso. E ele tem me guiado, e confesso a vocês que depois que eu comecei a fazer todos os dias pela manhã, hoje será um dia maravilhoso para mim, hoje vai ser bom, os dias têm melhorado para mim. Porque a gente leva tanta paulada, tanta pancada na vida. Mas isso aí, que legal saber disso. O que é que está chegando aí, Gustavo? Não, é que eu queria dar notícia, né? Trazer um pouco de notícia. Obrigado. Porque não pode falar. Nós estamos falando de notícia inteligente. Não pode. Inclusive, ele está respondendo o nosso telespectador. E telespectador tem prioridade. O salmo salvará. Desculpa, mas tem. E você ficará. Depois sobre Shakespeare. E onde andará? A cueca. A cueca faz parte. Por que tão importante tu vai falar? Por quê? Vamos ver o que é importante. Teve essa postura tão crítica e desagradável. Vamos ver a importância dos Mas ele gosta de colegas fazer agora. isso comigo. Ele gosta de coleguinhas, cala a boca. Vamos ver a importância. Tá, coleguinhas. Não pode ser Brasília, TRS. Quase ninguém vai... O Gleisi Hoffman, o que tu quer, Gleisi? É o que decide a tua vida. Botou a mão no narizinho. Gene Joplin, é o que decide a tua vida. O que é a notícia? Hoje, pela primeira vez... O Temer é candidato. Na história do Brasil, a Bolsa de Valores passou de 80 mil pontos. Que significa? O que significa que nunca se comercializou tanto ações de empresas brasileiras. Na prática, quer dizer o seguinte: aquela frase do Henrique Meirelles, que levou tanto pau em novembro, quando ele disse lá em Nova York, olha, o Brasil está barato, falou para investidores, bateram nele, encheram o saco do Henrique Meirelles. Eu acho que eu fui o único que disse, olha,
tem que contextualizar o que ele disse. O que ele falou foi o seguinte: as empresas brasileiras estão subvalorizadas, as ações estão baratas, porque o patrimônio dessas empresas é muito superior ao valor nominal do conjunto de ações. Foi isso que ele quis dizer. Então ele disse, olha, o Brasil está barato. Aí pensaram a frase dele. Olha bem, eu não gosto do seu Meirelles, eu acho ele um enganador, já disse aqui. Mas nesse caso eu defendi o Meirelles, que o que ele quis dizer no contexto era completamente diferente. O tempo está provando isso. Nós partimos de 72 mil pontos no início de dezembro. Hoje passamos o recorde histórico de 80 mil pontos. Ou seja, a Bolsa de Valores brasileira está valorizando, as empresas estão valorizando. Reconhecendo. Está entrando dinheiro. Agora, na contramão disso, o dólar subiu. 3,23. Normalmente a gente tem uma tendência, o Marne fala disso todos os dias, quando sobe a bolsa, cai o dólar. Quando sobe o dólar, cai a bolsa. Hoje, o dólar voltou a subir. Quero crer que seja período de férias. Compra de papel moeda, sim, muita compra de papel moeda por conta de férias, janeiro e fevereiro. Gente viajando para o exterior. Aquela leizinha da Dilma, né, do Manteiga, né, que encheu o saco. Então... Tu querias falar sobre isso que o Gustavo está falando? Apenas, não, o que falou o Mário é sobre Shakespeare, né? Sobre a questão da realidade. O Shakespeare diz, to fight or to fly. Sim. Lutar ou voar. Fight, lutar ou voar. E nós na vida ou nos angustiamos ou nos alienamos. Então, ou nós nos angustiamos com o Brasil e compramos a briga como propõe, e lutemos, portanto, pelo país, pela pátria, ou voamos, flight, do Shakespeare. Eu creio que Brasília foi inventado para fundar a cleptocracia. É verdade. Ou seja, no meio do cerrado goiano, ou seja, para lá de Bagdá e aquém de qualquer povoado onde humanos, sim, habitassem. Então, já para mim fez parte de um plano maquiavélico e diabólico, cleptocrático. Isto é, a República dos Venais. A roubalheira foi urdida, eu não sei se na cabeça do JK, não sei, mas eu acho que não é uma cabeça, eu acho que é um politburo, é um sistema que pensa isso, e isso, claro, Freud fala da alma coletiva. Sim. É um ânimos coletivo, e Jung trabalha essa questão do inconsciente coletivo. Então, assim, nós estamos aliados com LH, alienados e aliados do grande Eldorado que é Brasília, fabricado lá no advento dos anos 60 para roubar. A Ilha da Fantasia. Concordas? A Ilha da Fantasia. Exatamente, Fala, no meio do nada. Se fosse exatamente se a capital do Brasil fosse São Paulo ou Rio de Janeiro, as coisas talvez não estivessem como estão, porque as pessoas teriam possibilidade. Porque quem vive em Brasília ou na volta de Brasília tem alguma relação com o governo, ou trabalha no parlamento, ou trabalha, né, tem alguma ligação com a política. Poucos não, mas Brasília foi construída exatamente assim. E isso, o dinheiro da construção de Brasília? Claro. Da onde que saiu esse dinheiro? Exatamente. E o JK era médico e era cirurgião. Acho que ele tinha uma inteligência cirúrgica. Uma coisa assim. E eu vejo o Brasil como naquela época do JK, como um corpo. E ele fazendo o corte exato. Vamos colocar a Brasília aqui. Porque o que se sabe é que o Estoril e Cascais era do JK. Eu, quando morava em Portugal, todo mundo dizia, o Juscelino Kubitschek é dono de metade de Estoril, área praiana, Lisboeta, sim, e metade de Cascais. Esse cara ganhou muito dinheiro. Acho que o senhor foi visto muito ali na Praça dos Amores, ali em Coimbra. Ele é um homem muito amoroso. Pedras. Olha aqui, ó. Penedo da saudade. Vem de Alvorada esse e-mail do Paulo Sérgio Souza e fala assim, ó. A vida nunca teve sentido. A propósito de coisas que tu falasse agora há pouco. Mas ainda conseguíamos algum lirismo. Na música, leitura e na arte em geral. Hoje, aonde está a música? Se perdeu lá atrás no vinil e quando é boa, não toca.
Hoje, com essa barbárie, queimaram os livros e a arte morreu na ignorância. Amigo Rebelato, a vida tem jeito, bem-vindo, abraço, sempre te admirei. Paulo Sérgio Souza, que é o sentimento de muitas pessoas, né? E outra coisa, o Anderson André Damasceno, não sei. O Bolsonaro é a salvação do Brasil? Ele pergunta. Quem quer responder? Chicão acha que sim, né? Eu acho que sim, pelo seguinte, porque eu acho, Maida, que tudo bem, o Bolsonaro pode não ser um grande gestor, mas o Brasil não precisa de gestor. Tu acha o Brasil que precisa de disciplina, de segurança, de um antídoto contra a corrupção. Porque o Alckmin é gestor, mas aí atrás vem Aécio, vem PSDB, vem coligação e vem PMDB também. Então não serve. Luciano Huck é uma fantasia, Lula, todo mundo sabe o que aconteceu, Marina Silva não existe, uma ficção. Então, Ciro Gomes. Ciro Gomes é uma piada. Álvaro Dias. Não, o Álvaro Dias tem um dossiê dele, que eu não vou revelar aqui, que falo muito em Curitiba, que está na mão do PT, que se aquilo vai para a internet, ninguém bota o Álvaro Dias. É verdade, tem uma coisa do lado aí, pessoal. Quem é artista sempre soube que primeiro há que tirar o que sobra e depois colocar o que falta. Não é? Quem descobriu isso foi Leonardo da Vinci. A escola da escultura e da pintura. Então, assim, primeiro eu concordo que há que tirar os cânceres que há no país. Então, assim, uma política, uma medida saneadora de matar o bicho ruim. Está na Bíblia. Está na Bíblia, né? Extirpar a erva daninha. Sim. E neste sentido eu concordo. Tirar as ervas daninhas. Castrar para não dar cria ruim. É, isso aí. Tem o ruim e o ruim. O ruim é muito pior que o ruim. Agora, no caso de Bolsonaro se eleger Coitado presidente da República, caso isso aconteça, Chicão Tofani, existe todo um esquema, uma forma de governar que ele vai precisar se aliar Claro, sim. ao PMDB. Necessariamente não. Todo mundo que ganhar Ou vai ter que se então aliar. não vai ser mais uma república democrática. Eu acho que ele vai ter o que os grandes estadistas tiveram, que não foram gestores. Criar uma comissão de notáveis. Quem é o melhor cara da economia? Fulano. Mas ele vai Quem é o precisar cara... do Congresso. Esse é o Mas eu acho que aí problema. ele vai ter que usar mídias dizendo que ele está sendo refém do Congresso contra a população. Que ninguém faz isso. Porque está todo mundo com o rabo preso. E o Bolsonaro não tem. Então agora tu está concordando com o que eu estou dizendo aqui desde o início desse programa. Essa porcaria dessa Constituição brasileira, que acham todo mundo maravilhoso, os constitucionalistas, a Constituição cidadã, o não sei o quê. Bom, uma porcaria que foi promulgada pelo Ulisses Guimarães e pelo Zé Sarney, tinha que ser essa droga que está aí. A Constituição brasileira é o embrião desta droga de país que nós vivemos hoje. Concordo. Essa esculhambação que nós vivemos hoje. Concordo. A escolha de juízes de tribunais superiores, a forma como é feita as assembleias legislativas, as câmaras municipais, as eleições majoritárias, a escolha de presidente. O Brasil é uma bagunça. Essa Constituição cidadã, que segundo alguns foi inspirada na Constituição alemã, o que é uma besteira, porque não passa nem perto da Constituição alemã em termos de estrutura. Mas, sabe, de 88 para cá, o Brasil degenerou, não foi no sentido figurado. Não. Foi na perfeita acepção da palavra. Sim. Degenerou de 88 para cá. Apodreceu. Apodreceu. Não há eufemismo. Nós estamos nas mãos hoje, são corporações, são quadrilhas, são partidos políticos que tomaram conta da máquina pública. A gente paga uma das maiores cargas tributárias do mundo e vivemos como mulambos. Mulambos, é verdade. Olha aqui, ó, já que isso aí tudo que vocês estão falando, e vamos incluir nisso as urnas eletrônicas, por exemplo, que eu não com essas confio. manipulações. Pois o Eugênio Carlos pergunta exatamente isso. Como acreditar que votando certo, estas urnas não serão manipuladas? Difícil, muito difícil. Eu não acredito. Nas urnas Tu não eletrônicas. acredita nas urnas? Não, né? eu quero voto de papel. Com brisola, Temos que propor uma revolução, então.
O povo tem que sair para a rua numa revolução. Se ninguém confia numa eleição, exatamente. Acabou daí. Acabou a coisa. Acabou a república. Acabou a república. Sim, acabou a república. Fundar outra república, tem que fazer. Que foi o que eu disse. Nós temos que acabar com o feudo e refundar ou fundar por vez primeira a república. Agora, pacificamente, que não há isso não acontece. Pacificamente, isso não acontece. Eu também acho que pacificamente isso não acontece. A história se escreve com sangue. Meu Deus. Olha aqui, a Débora Santos diz o seguinte: boa noite, bancada querida. Meu Deus, que aquisição, que timbre, que postura dramática. Adorei. Que vai pro teatro, nós vamos levar ele pro teatro. Parabéns pelo novo integrante. Seja bem-vindo. Observação. É pra ti. O Vitrolino, que é o apelido do Vitorino, que ele fala muito, continua sendo o nosso tudólogo master. Portanto, não te exibe, Belato. Essa é a Débora Santos de Novo Hamburgo. Mas ele é o nome que tem. Ele é a própria Vitória. Ele não é. Eu sou um rebelado. Eu sou um rebelado. Ele é um vitorioso. A gente é o nome que tem. Ele é um vitorioso. Sempre foi, em tudo. Tá bem. Vamos ver aqui. Analisa o meu nome. Analisa o meu nome. Mas eu quero trazer uma notícia que me fez chorar. Vou dizer isso que o Rebelato falou para uns caras que eu estou devendo aí. Para de bater lá em casa e mandar... Às 3 da tarde eu chorei hoje. Esse tipo de bobagem. Chorei. Hoje eu chorei. 3 da tarde vendo um filmezinho, e nós temos de falar sobre isso. Pérez. Aquele aviador, tu tem herói. uma vida legal, tu fica em casa com uma gata vendo filme de tarde, no split, né? Mergulha na piscina, depois vai na televisão, diz um monte de desdobre, bababá, e a vida vai. É a vantagem do aposento. O cara aposentado é assim. O pior é estar no aposento sem gata nenhuma. E tu vai deixar de herança, tu tem que deixar para herança a aposentadoria para... Mas no aposento estava o aviador Pérez, venezuelano, aquele herói que teve a coragem de pegar um avião e tentar bombardear o imaturo, o monstro, o déspota do Maduro na Venezuela. Sim. Ele foi assassinado ontem. Saiu, não sei se vocês viram o vídeo. Aquele aviador, um rapaz bonito, jovem, 32 anos no máximo, olhos verdes, casado, com 2, 3 filhos, foi assassinado, encurralado, e ele gravou, Magda Beatriz, a sua morte. A sua morte. Gravou a sua morte. Nossa, que Vocês não viram isso? Eu não vi. Terrível. Depois tu passa pra então, nós. por favor, Passa vejam. pra nós depois. O sobrenome é Pérez, Sérgio. Aliás, a eleição de outubro esse ano vai decidir se nós queremos seguir o caminho da Argentina ou do Chile, que escaparam do populismo pé de chinelo. A Argentina que luta ainda contra as contas e as barbaridades que a dona Cristina Kirchner e a família Kirchner fez lá. E o Chile que mandou a Bachelet para casa, né? O Chile e a Argentina deram meia volta, volver no processo de destruição dos seus países. A Venezuela não conseguiu, infelizmente, e a Bolívia está indo nesse caminho. Hoje, mais 2 emissoras de rádio bolivianas foram fechadas pelo governo. Aos poucos, o governo toma conta da mídia boliviana. O seu Evo Morales, esse já aprovou emendas à Constituição que beneficiam a ele, ao seu partido, a turminha dele. A Bolívia deve ser, em muito curto espaço de tempo, gente, a Nova Venezuela. Aqui do nosso lado, a Bolívia se fechando. Porque o que acontece, Chico? É cíclico. Você tem a turma de esquerda que gasta, tá bom. Aí o país está quebrado. Aí vem o que eles chamam de direita, né? E impõe medidas duras. Conserta, ajeita, coisa e tal. Aí eles sentem falta do cabide de emprego, do sindicalismo, elegem outro boboca de esquerda. Aí ele vai e destrói o país de novo. Aí a Venezuela não conseguiu reverter isso. A Argentina e o Chile estão tentando consertar agora. A Bolívia não vai conseguir reverter. Vitorino, eu, em relação à Bolívia, eu vou ter uma opinião um pouco diversa de ti. Sabe que eu analiso o Paris-Dakar, eu sou um apaixonado por aquilo, eu mantenho contato com pessoas que vão lá. Azevedo era um cara aqui de Porto Alegre que participou do Paris-Dakar. As imagens de La Paz, por exemplo, construiu um sistema viário, aéreo. É tudo de teleférico, La Paz, não tem mais ônibus. O povo ama Evo Morales. Eu não acredito num golpe militar na Bolívia. A Bolívia é um fracasso? Mas como é uma população indígena, quichuas, descendentes incas, eles estão gostando. Quanto à Argentina, ela vê depois de todos aqueles problemas das Malvinas,
Mas o Chile, aconteceu o seguinte, na época do Pinochet, o Chile era um país de primeiríssimo mundo e continua de primeiríssimo mundo. Eu acho que a Bachelet tentou destruir o Chile, mas eu acho que com Pineda o Chile alavanca, que é um país pequeno, um país que comercializa com a Ásia, é um país que tem um alto índice cultural. Economia do tamanho do Paraná. Mas a população é do tamanho de Porto Alegre, então é melhor. A Suíça tem uma economia... Teoricamente... Eu digo, Chicão, o PIB é melhor, o per capita é melhor do Chile. Um país pequeno, uma economia pequena, é mais fácil você destruir e recuperar. Porque os fatores que levam, as variáveis que levam ao equilíbrio de uma economia como essa, são facilmente administráveis. Mas um gigante do tamanho do Brasil... Não, o Brasil é difícil. É mais fácil o Uruguai dar certo que o Brasil. O Uruguai é só botar... Não, o Paraguai está melhor que nós. O Paraguai está melhorando. Aí diz assim, o Paraguai tem uma economia do Paraná. Quisera eu morar num país que tem a economia do Paraná e a população do Paraná. Você se chama PIB per capita. Luxemburgo, Liechtenstein, Mônaco, que mais Noruega. Quer dizer, do país ser muito grande, só o Canadá que é grande, mas tem uma população pequena. É o grande boom da América Latina, o Paraguai. Hoje o Made Paraguai vai ser o Made Japão, hein? E o Made Brasil está vendo Made Mandrake aqui. Vamos tentar ler mais alguns. E o grande ídolo do Paraguai chama-se Francisco Solano Lopes. Não, mas isso aí vai de 300 anos, esse cara. Mas não interessa. Quis invadir o Brasil, esse cara. Só uma reflexão rápida. Eu estava pensando em Macri e Macron. E aí me veio Macron, que o sistema de cotas do Foro de São Paulo é dar cotas para índios. Então deram o poder para Evo Morales. E deu no que deu. É um sistema de cotas. Para pagar uma dívida histórica... Não é? Fala, Carlos. O Brasil não tem Constituição e sim prostituição. Total. Coutinho. A bancada antipetista, a bancada antimediocridade e anticorrupção. Parabéns pela qualidade da informação e do programa. Beijos a todos. Verônica de Canoas. A Silvia, não estudei em universidade pública, sou contra cotas, mas discordo que só entra gente com condições na universidade pública. Entra quem estuda. Isso é verdade. Chicão, saudades de ti. Dorinha de Cachoeirinha. Carla, assista todos os dias o programa. É o complemento de toda a informação que o gaúcho precisa. Sem dúvida, o melhor programa. Agora, com o novo integrante, já senti que ficará ainda mais atrativo. Beijos, Ingrid de Pelotas. A Ingrid falou uma coisa interessante. Na URGS, meus dois sobrinhos formaram cardiologista agora, o Pedro semana retrasada, e os dois, incrível que pareça, entraram entre os 15 melhores na URGS. 15 melhores na URGS não é fácil, porque eles querem estudar. Eles não estão a fim de ir para a rua, para cheirar, para droga, festa. Eles falam inglês em casa, estudo. Isso é legal. Muito bem. Então, olha aqui ó, o nosso telespectador, o Edu Bauerman, que é Distância Velha, ele diz o seguinte: vocês lembram que o ministro gaúcho estava lutando para os gaúchos terem um aeroporto novo no Rio Grande do Sul? Vocês lembram o empenho, dedicação e afinco deste nobre político lutando pelo Rio Grande do Sul? Pois o Aeroporto Internacional Salgado Filho não tinha como ser ampliado devido a diversas situações. Mas agora, recentemente, por incrível que pareça, um milagre aconteceu. Em janeiro de 2018, a empresa alemã Fraport, que vai administrar o terminal pelos próximos 25 anos, anunciou 3 reformas que devem ser concluídas até 2021. Ampliação da pista, ampliação do terminal de passageiros e a drenagem do aeroporto. Sem contar outras melhorias como construção de novo estacionamento, ampliação das pontes de embarque, aumento do pátio de aeronaves, um novo terminal de cargas e reforma do Terminal 2. Abraço, Eduardo Bauer. É a enrolação, né? A enrolação não dava, não podia fazer o nosso aqui e agora fizeram esse leilão, essa empresa pegou. Isso e aí, assim, ó, não é que a gente seja partidário daqui ou partidário dali. A gente conta aqui as coisas que acontecem. Agora, saiu uma pesquisa essa semana mostrando que o Salgado Filho é um dos aeroportos mais pontuais do mundo. Acredito. É um dos aeroportos mais pontuais. Sob nova direção, né? Alemã agora. Já é anterior. É anterior. Também a gente não tem muito voo, né? Para comparar com outros aeroportos, né? Os nossos voos são restritos. Essa que é a grande realidade. Mas a gente pode pegar também o exemplo do presídio que vai ser construído pelo Zafari.
que já começou depois da parceria, da troca do terreno, há quanto tempo a gente já vem pedindo? E o presídio de Canoas, que não se conclui nunca, que está 99% pronto, mas que não consegue estar em plena operação. Por quê? Porque foi feito o esgoto errado e etc, etc. Enfim, no sentido errado. Agora, quando o Zafari assume, quando uma empresa, né, que tem uma gestão assume, as coisas já funcionam muito mais rápido, com muito mais eficiência. Isso que aconteceu. O presídio que foi prometido pelo Zafari, que é do lado do presídio central, já começou a ser construído. As pessoas até chamou a atenção das pessoas de que grandes caminhões com blocos, isso e aquilo, estavam passando para a região. É porque, assim, ó, tem gestão, a gente acredita. É a mesma coisa da empresa alemã administrando Salgado Filho. Já que tem uma empresa alemã administrando Salgado Filho, a gente acredita que as coisas realmente vão dar não certo. tem nada a ver com ser contra, a favor ou não, como as pessoas dizem. Vocês são contra isso, a favor daquilo. Não, até é muito bom. Vou pegar carona no que tu dizes. Eu fui criticado agora há pouco por uma mensagem. Como é que eu, depois de velho, tá escrito, eu me tornei um direitoso. Sempre fui um esquerdoso, um homem de esquerda. Realmente, eu virei um direitoso. O passar dos anos ou nos torna humildes ou ridículos. Chega um momento na vida em que a gente tem de se olhar no espelho e se perguntar: eu sou um rato ou eu sou um homem? Eu sou uma criatura? Eu sou um idiota ou eu sou um louco? Eu prefiro ser louco e virar o fio do que ser um idiota eternamente. E a vida é assim. No tempo de vida que eu tenho pela frente, tomara que seja 30 anos de vida útil e mais 10 de vida inútil, eu sei que nunca retornarei à esquerda. Nunca. E considero que foi um erro eu ter lutado ideologicamente, não com armas, mas pela esquerda. Então é terrível, porque algumas pessoas que têm a minha idade ou próximas, Cantofani, estão vivendo esse luto. Eu conheço pessoas que estão em depressão política. Eu chamei de depetressão, porque viraram o fio depois de velhos. Uma pena. Eu virei um direitoso de 3 anos para cá. Eu era um incendiário. Belato, de esquerda. Tu é um incendiário, um contestador, tu é um psiquiatra, um psicólogo, um cara da vida. Vou te fazer uma pergunta agora que não tem nada a ver com isso, mas pode ter a ver no sentido porque a minha vida é comportamental. Quando eu me acordo de manhã, eu me olho, meu quarto é cheio de espelho, porque o espelho aumenta, o espelho te vê todo em ângulos e vermelho. Eu sempre olho para mim e digo assim: eu sou uma grife, eu sou um clássico ou um cult. Te pergunto uma coisa. Tu não acha que os casais deveriam ter sempre um polidense em casa? Acho. Então, tu confere comigo. O polidense, ele acalenta a relação, ele estimula e sai daquela relação papai e mamãe, filho no colégio, a filha está doente, tem que levar para o posto de vacinação. Isso aí não é 007. Sabe o que eu acho? Que o ser humano é infeliz porque colocou um pênis no sol e uma vulva na lua. Sol não tem pênis. Se chama, inobstante, sem embargo, o sol. Por que a lua se chama a lua? Ela é fêmea, ela tem vulva ou vagina, a lua? Não. Esta mesa, eu não vejo a vulva da mesa. Eu não vejo o pênis o microfone. Nós somos infelizes porque nós jogamos, espraiamos no universo o melhor, o único de bom que nós temos, que é o tal de sexo. O que tu acha mais da Beatriz? Eu acho que está na hora de falar sobre os aniversários de hoje. Quero falar sobre isso. Tá, então fala. Quero falar sobre isso. A musa vai falar. Eu acho que o assunto sexo está cada vez mais desmistificado. Já foi um tabu muito grande falar sobre sexo. Hoje em dia as pessoas falam sobre sexo, algumas não conseguem ainda, mas já estão conseguindo mais fazer e falar. Faz tempo que tu não fala.
num Carla tá estacionamento. Com relação aos casais, Chicão, eu não sei se é o polidense que precisa ser colocado no quarto, mas com certeza os casais precisam apimentar as relações. Isso é verdade. Com certeza. Porque se não apimenta em casa, a pessoa procura na rua. Vai na rua, vai procurar outras coisas. Exatamente, Então, que tem é razão. importante que o casal mantenha essa sintonia. E daqui a pouco, e cada vez mais as pessoas estão procurando sexólogas e tal, e de repente, até sex shop, a gente vê que, né, se expandiu muito esse ficou mercado. uma coisa sem tabu. Exatamente, sem tabu. As pessoas podem fazer dentro de 4 paredes o que elas curtem e o que elas gostam, mas que os casais precisam realmente, para manter uma relação ativa e atraente, alguns complementos, não sei se o tal do polidense, Pode ser talvez outra que coisa, pode ser outra algum coisa. fetiche. Até que polidense tu tem que Agora, saber por que usar o dizer- polidense, né? Fica pior, cair de 4. A gente quer dar perna do leão. Magda, duas coisas. Sim, pra Me encerrar o permite. assunto. Apimentar. Por que a gente diz? Por que dizer apimentar? Porque a pimenta é afrodisíaca. Mas não é necessário pimenta. Tem que ser afrodisíaca ao natural, não com pimenta. Segundo, se tu me permites, e aqui não há nenhuma crítica, Claro que não. Vamos lá. ninguém consegue dizer desmitificar. Nós somos tão castrados e religiosos que dizemos desmistificar. Mas é Desmitificar. Não é Quebrar o mito. de mito. Quebrar a lenda e não a mística. Mas é que nós somos místicos. É mito. Mito É é acabar com o mito. mística. Esclareceu o que Mas é o não mito. é um problema da Carla, não é um problema, é um problema meu, é de todo É um mundo. problema do Vitorino, A gente quer que não dizer, faz há muito quebrar o tempo. mito e coloca Deus na história, religião ou mística. E é isso que nos castra e nos impede Tá, mas a daí foi sexualidade. muito longe lá da... Não, Eu acho que eu errei o português. Tem um recado do pai Paulinho, né? Tem um recado do pai Paulinho. Exatamente, errei o português. Tá, eu tô querendo... Todo mundo erra. Eu tô querendo dizer que quem tá com problema, quem tá chateado, quem tá desesperado, aproveita que nessa quarta-feira tem a tal lavagem das escadarias da prefeitura. Eu tô rezando, o pai Paulinho da Choroquê vai fazer essa lavagem amanhã das escadarias, e eu tô levando uma fé danada nisso, que pode ser que mude alguma coisa na prefeitura, porque o prefeito não consegue mudar nada. consegue. Então pode ser que novos ares, novos astrais venham. E isso aí até eu tô comentando, porque vocês podem chegar lá, porque é tudo aberto, tá na escadaria, na frente da escadaria. Se vocês quiserem receber uma benção, quiserem receber uma chuvinha, uma coisa assim, vão lá que o Pai Paulo É muito legal. Posso dizer uma coisa? Pode. Eu gosto de brigar com as palavras. Tu já pensaste, Cantofani, aberto nos dias úteis? Tu já pensaste que nós inventamos que os dias úteis para a vida são os dias de segunda a sexta? Isso Um aí. dia eu cheguei na prefeitura e perguntei, e nos dias inúteis? Não está aberto. Então, os sábados e domingos e feriados, São dias inúteis. os dias inúteis para a vida, para o sexo. Então, dias Até porque úteis. os homens Tu não gostam faz de jogar sexo, sábado, lixado, domingo, né? de novo, Sábado, domingo, Eu tu tenho vê pôr do sol. curiosidade, se não, É útil para a vida o trabalho. Dias Se úteis. não é para apimentar a relação, não é para apimentar. Tem que ser o natural. Claro. E esse natural dura assim, Nos dias 10, inúteis. 20, 30, Para o trabalho, 50 inúteis. anos. Não. Aí O natural dura assim tanto tempo. Se não difícil. apimenta. É difícil. É difícil. É que o difícil. Rebelato joga Não, com as palavras. Sim. Não, há uma questão. Mas aí ficou bem claro, pelo menos foi dessa forma que eu entendi. Foi o que ele disse. Se não apimenta, se vai ao natural. Se vai ao natural. O problema é bem profundo, é bem psicanalítico, porque o desejo morre quando encontra o objeto do desejo. Isso é verdade. Encontrou outra Esse é o operação, aquela operação é descartada. Vou ébrio do desejo ao prazer, e no prazer, que saudades do desejo. Diz o Goethe. O ébrio do desejo ao prazer. Todo esse E lá no princípio é prazer Freud. eu tenho saudades do O desejo. Mário diz que é Freud, se todo ele fosse princípio mulher, disso aí é ele Freud. queria regredir o passado Claro. e ficar com Goethe. Tá, deixa eu... Posso falar dos aniversários? Fala dos aniversários, Mário Barcelos. Olha, eu não entendeu, Chico, eu não entendi nada. Mas achei legal. O Chicão não entendeu quase nada que o Rebelato o polidense Mas ele e uma aproveitou máquina e fez descendo o polidense, estou ali embaixo olhando. Tá, Chicão, o resto é Tofani, tudo mas a babá. pessoa tem que saber subir no polidense, porque se não subir
Vitor não vai ficar embaixo olhando nada. Mário Barcelos, aniversários. O homem de verdadeira sabedoria é aquele que de vez em quando se reconhece um idiota. Dostoiévski. Muito bem, Dostoiévski. O Vitor tá dormindo, ele tomou um diazepam. O papo de vocês está de matar, velho. Os nossos Primeiro aniversário. Eu acho o seguinte, nós temos que debater aqui os assuntos do dia. Nós temos assuntos importantes e com reflexões, mas a gente está fugindo disso. O programa virou um programa de reflexões. Vitorino, o nosso programa tem mais de uma hora de muito notícias. Bem. Até agora não teve notícia. Até agora a gente falou de reflexões, de conceitos que eu acho importantes, que fazem parte de um contexto, mas são parte de um contexto, não é o contexto. A gente tem, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o presidente Michel terminou de receber líderes religiosos das igrejas evangélicas em Brasília. Sim, tem aqui discutir o quê? O Rodrigo Maia está em Nova York deitando falação lá, falando um monte de coisa. Mas se o Rodrigo Maia está em Nova York, a gente já falou. Não, mas aí, o que ele está fazendo lá? Tá, deixa o Mário, prepare então, o cabedal de notícias que o Mário vai ler os aniversários. Vivos. Primeiro aniversariante, o industrial francês André Michelin, que é o homem que criou essa indústria, isso aí, indústria pneumática francesa, os pneus estão aí até hoje, né? Eduardo Frei Montalvo foi presidente do Chile, o presidente anterior ao Allende, a Salvador Allende. Foi um grande presidente, tanto é que elegeu... Não, mas ele foi o filho dele. Filho dele, né? O filho dele. Susan Sontag, uma escritora e ativista americana também, uma grande personalidade dos Estados Unidos. O Jô Soares completando hoje 80 anos de idade. Jô Soares esse cara, ele é profundamente culto, fala francês com fluência, estudou na Suíça, morou em Paris durante muitos anos, fala inglês, fala italiano, fala um pouco de alemão e, sabe, é um gênio. As mulheres gostam dele, se apaixonando. Ele tá meio Vitorino, assim, meio gordinho. Ricardo Darim. Ai, aquele acho maravilhoso. Tomar balinha, O Ricardo Darim é o maior ator argentino. Eu gosto. Tudo que ele faz, eu adoro. Completando 61 anos. El Secreto da Vida, aquele que... O sonho dele é conhecer a Magda Beatriz, solteira. A Daniela... Ricardo Darim. Agora, Daniela Escobar. Daniela Escobar é uma lindíssima atriz gaúcha, lá de São Borja, que está no Rio de Janeiro, completando hoje 49 anos. Foi casada com o Jaime Monjardim, filho da Maísa. A Rosana Jatobá. Lembra daquela apresentadora do Tempo, da Globo, completando hoje 47 anos, deve ter casado, está desaparecida. E a Kate Moss, que é uma modelo britânica, também lindíssima, foi muito magra hoje 40, isso, completando hoje 44 anos. Nem todas as pessoas... pelo neto do Freud. Isso. Lucian Freud. Nem todos têm condições de resistir à fama. Porque a fama deixa a pessoa bem enlouquecida. Eu sei que é isso aí no dia a dia. Tá? Vou deixar o Nenê falar para ele desemburrar o bico. Mas não está emburrado. O Nenê não está emburrado. Gustavo, quando tu entra nas brincadeiras, tu gosta. Aí quando tu não entra, tu nos dá um xixi. A patroa tá falando. Vocês estavam brincando, então vocês não estavam filosofando? Sim, mas qual é o problema da gente filosofar? Não, o que eu quero dizer é que a gente tem que priorizar... Tá, tu já falou da notícia, então diga as notícias, não precisa falar de novo, que a gente já falou. Magda, se é para ser assim a coisa, eu acho que fica Gustavo Vitorino, se tu juntar tudo que tu falou, tu leu notícias o programa inteiro, Gustavo Você queria que eu fizesse o quê? Que tu leia notícias. Mas a gente não pode descontrair. A Carla trouxe um assunto que ela consultou ele. Esquema assim. Faça assim. Fica feio. Muito bem, então vamos falar sobre uma coisa reflexiva, então. Vamos buscar uma reflexão sobre a venda de ideias e de opiniões que é feita hoje na televisão brasileira. Alguns dos palestrantes hoje mais bem pagos do Brasil, que são chamados por alguns de inteligentes, geniais, outros tratam apenas como apanhadores de recortes de pensamento alheio, essas pessoas hoje estão cada vez mais ricas. Dia desses eu fui fazer uma pesquisa e fui tentar descobrir quem está comprando essas palestras. E fiquei absolutamente chateado em ver que eram instituições de ensino. As instituições de ensino estão deixando de contratar profissionais para contratar palestrantes de autoajuda.
Eu confesso que fiquei bastante preocupado com isso, porque algumas dessas instituições são privadas. Sim, essas fazem o que quiser com o dinheiro. Mas as públicas, eu queria que alguém me explicasse. Eu não vou dar nomes aqui dos palestrantes, porque todo mundo sabe os que eu gosto, os que eu não gosto. Na verdade, ultimamente eu não estou gostando nenhum. Porque palestra, para mim, ultimamente, eu prefiro as palestras técnicas e objetivas. Mas as palestras, essas de autoajuda, com o tempo elas estão se diluindo e viraram um negócio. A ponto até de se falar em coaching e coisas assim, que até hoje eu não entendi muito bem direito o que é. Então eu queria levantar essa questão aqui. Até que ponto está se gastando dinheiro em palestras que deveriam ser revertidas em livros numa biblioteca ou mais professores, mais especialistas lidando com temas específicos e técnicos? E levantar essa questão e deixar no ar. Notícia amanhã a gente fala. Perdão, não existe autoajuda, Vitorino. Existe anti-ajuda. Gostei dessa Anti-ajuda. Hein, Mário Marcelo? Lenda. O Mário tem uma notícia interessante. Por favor. Magda, Não tem notícia importante hoje. Vitorino, isso aqui é um programa de televisão, vamos respeitar o público, tu tá fazendo coisa de criança. Magda, Eu disse que ia dar a notícia. Mas dá a notícia. Você achou que é uma notícia Não, tu nos deu um xixi. Eu refleti sobre o tentou nos tema. dizer o que é o programa. A gente sabe o que é o programa. Não, então você... Nós passamos como falando... você comanda o programa, você comanda o programa do jeito que você Eu quer. estou te pedindo Eu me pra dar uma reservo o notícia. direito de dar as notícias que achei interessantes. Tá E já as dei todas. Eu acho que hoje não tem. o Mário tem uma notícia Então tá, interessante se da quer morte fazer de um assim, tá bom, jornalista tá aqui em ótimo. Porto Alegre. Ótimo. Dar notícias, por favor. O jornalista Carol Majewski, de 57 anos, foi encontrado morto no apartamento dele. Ele morava na Riachuelo. O filho dele ficou 2 dias sem poder manter contato com ele. Resolveu investigar o que estava vendo com meu pai, o filho adotivo dele. 57 anos, o Majewski, e aí o cidadão chega lá, o filho chega lá, abre a porta do apartamento ali na Riachuelo e o pai está morto, estirado na cama, com facadas. Asfixiado num travesseiro. Isso que eu achei. Uma coisa absolutamente revoltante. Fundamental. As câmeras de segurança do prédio gravaram a entrada de 2 homens. Com ele. Aqui tá. Ele entrou no Com prédio 2 homens. acompanhado de 2 homens. 2 homens. Então tá aí essa gravação, né? Ele era conhecido pela atuação como assessor, né? Assessor de imprensa da OAB, né? Então da OAB, passava as notícias da OAB, o Vitorino deve ter conhecido ele, etc. O Vitorino frequenta lá a OAB, tal, essa coisa toda. Agora, você vê como é que é essa história de você levar pessoas estranhas na sua casa. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Ele tinha 57 anos, não sei qual era a vida dele e tal, mas a polícia já tem uma linha, né? Uma linha investigatória e deve descobrir aí entre hoje e amanhã, através das imagens, o aspecto destes 2 homens, da onde que eles se encontrou. Pode ser um crime passional isso aí. É o intercrimes, né? É que assim, ó, na saída deles, eles cada um usavam uma mochila. E diversas coisas, olha aqui, ó, tem as imagens aí do prédio, porque hoje não foi assunto do Jornal da Pampa, olha lá, olha as imagens, ó. É ele na frente, acompanhado de duas pessoas. Mas tá levando os caras na boa. Sim, tá levando os caras na boa. É amigo. Mas tu vê que eles já entraram com a intenção que eles estão todos com o bonezinho baixo, que é pra não enxergar. Olha lá quando eles saem, ó. Mas ele tinha alguma relação. Eles saem cheio, com cada um com uma mochila lotada. E Já teve um caso assim do outro jornalista. Bem parecido. Que era meu colega lá na Federação. Me lembrou o caso Daut. Daut, Zé Antônio, meu amigo. Comecei com teu amigo, né? A Bandeirantes, eu, Bivo, aquele pessoal todo aí. Olha aqui, ó, foi tu que falou sobre ser gestor, não sei se foi tu ou o Vitorino, o Sadi Garcia diz o seguinte: acho que o presidente da República não tem que ser gestor. Quem tem que ser gestor são os ministros. Também acho. O presidente tem que ser um líder político forte, coisa que no atual momento não temos. Abraço, Sadi Garcia. É o princípio de futebol. O presidente do Real Madrid não joga futebol. Ele tem que ser um cara ousado, que monta grandes esquemas para o clube. Quem dirige o time é o técnico. Mário. Outra informação, posso dar outra informação agora? Claro, pode dar. Sobre não gostou da minha ideia. Não gostou nem da minha ideia, nem da Magda. Não, porque você fez um... Mas, querido, só um paralelo. O presidente não é nem diretor de futebol. O presidente tem que ser gestor de pessoas. Gerir pessoas é um ato de gestão. Você tem que gerir pessoas. O Renato, por exemplo, por que ele é tão aplaudido no Grêmio? Não é só porque escala o time, é porque ele sabe gerir o vestiário.
sabe gerir. Ele toca as Ele tem pessoas. o vestiário na mão. O presidente não tem que entender de economia. O cara que fez o Plano Real, que acabou com a inflação do Brasil, não entende um ovo de economia, que é o Fernando Henrique Cardoso. Ele é sociólogo. Quem fez foi a turma da USP. Tem que escolher bem o time. Gestão de pessoas. Exatamente, escolher. tem que saber Mas E é o escolher. que diz o telespectador. O Alexandre Lau mandou dizer para ti que está gostando do programa. O programa está muito variável, é uma verdadeira revista eletrônica. Ah, muito bem. Olha, tem uma E notícia- pena que terminou o programa. Mas nós voltaremos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, com outra Atualidades Pampa. Obrigado pela companhia, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.